Então, vou mostrar aqui o funcionamento do NV Hub, que é uma plataforma centralizadora de 4 funções principais que a gente tem aqui dentro da empresa e disponibiliza para os nossos clientes também, tá? Então, vou fazer uma série de vídeos explicando cada um desses módulos e mostrando para vocês. O primeiro deles é o NV CRM. Então, o CRM ele é feito para times comerciais e a intenção dele é ser o mais simples possível para você poder controlar os seus leads e tudo mais, né? Então, logo que eu entro nele aqui, eu tenho a minha pipeline aqui, né, que seria as etapas do meu funil de vendas. Então, posso, se eu quiser cadastrar mais de um funil, mas aqui eu só tenho apenas um funil, tá? Então, aqui eu tenho as etapas, que é a entrada, contato, qualificação, reunião e proposta. Essas entradas podem ser personalizadas, tá? Por enquanto, nesse vídeo eu vou mostrar só como funciona a pipeline, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como que são as configurações. Então, para a gente criar os cards dos leads que a gente vai ter dentro aqui da pipeline, eu venho aqui em nova negociação, digito qual é o título, então eu vou inventar um nome aqui. Pode ser o nome do lead, pode ser o contato, o nome da empresa e tudo mais. Coloco um valor, que eu estimo que seja o valor dessa negociação. Aqui ele já entrou no meu funil, que eu estou selecionado. E eu seleciono em qual etapa ele vai entrar essa negociação. Aqui eu vou deixar na entrada mesmo. Aqui eu posso selecionar uma fonte, da onde que essa negociação veio, e eu posso cadastrar novas fontes também. Então, vou colocar aqui veio do site, por exemplo. E aqui eu posso colocar o nome do contato. Então, vou colocar aqui Maria, o e-mail e o telefone. Então, vou colocar um número qualquer aqui só para ele salvar, tá? Depois eu vou mostrar em um outro vídeo como funciona a função de sincronização com o Google, mas aqui é só para poder cadastrar. Se eu não quiser, eu não preciso cadastrar o contato, eu posso só cadastrar o lead e daí eu venho aqui em criar, tá? Como ele já tem um lead de teste, né, que eu estou no ambiente de teste, com esse mesmo telefone, então ele já identificou que existem outros contatos com esse mesmo número. E daí eu posso selecionar um desses contatos para ele puxar essa informação, ou eu posso criar com um telefone repetido, né, um novo contato com esse mesmo número. Então eu vou clicar aqui e daí ele cria a negociação e já vai para a tela de dentro da negociação. O que a gente tem aqui? Eu tenho a informação do nome da negociação, então posso editar esse nome aqui. Eu tenho a opção de excluir essa negociação, caso eu tenha cadastrado errado. Posso marcar como ganho, marcar como perda. E aqui eu tenho todas as configurações dessa negociação. Funil da negociação, etapa, quem é o responsável e a fonte, de onde que veio essa negociação, além do valor que eu também posso alterar por aqui. Aqui eu tenho o bloco de tarefas, que eu já vou explicar como funciona. O bloco de contato, onde eu posso editar esse número aqui, eu posso editar ou adicionar novos contatos, eu consigo adicionar novas pessoas aqui. E aqui eu tenho a parte das anotações. Nas anotações eu vou escrever algo que eu comentei, conversei com o lead, né? Então, para manter um histórico do que eu falei com ele. Então, eu falei com a Maria, só para vocês verem aqui. Eu posso clicar aqui ou apertar Ctrl Enter para ele salvar essa informação. Se eu quiser, eu posso editar também, se eu marquei alguma coisa errada. E eu consigo também criar checklists. O que são esses checklists? Às vezes, para a forma como você for utilizar o CRM, você vai precisar marcar algumas etapas do seu processo interno. Então, eu posso criar um checklist aqui e definir todas as etapas. Então, vou colocar aqui etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Tá? Então vamos supor que você tem um lead, você precisa fazer uma ligação, enviar um documento, depois mandar uma mensagem no WhatsApp. Então você pode já definir as etapas e conforme eu for realizando essas etapas, eu vou marcando elas aqui. Ele vai marcando como concluída e depois de finalizada, eu posso vir aqui nesse botão e transformar essa etapa em anotação. Então fica registrado que eu já cumpri essas etapas, ok? E fica aqui o checklist marcado como concluído, tá? Eu tenho aqui a opção de subir arquivos também, então eu posso fazer upload de propostas, documentos que eu tenha trocado com esse lead, tá? Para poder ficar salvo aqui no CRM. E a gente tem a parte das tarefas. Nas tarefas eu consigo criar tarefas relacionadas a esse lead. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, tentar ligação, porque eu tentei mandar mensagem para ela e às vezes não consegui. Então numa próxima tentativa eu vou fazer uma chamada por ligação, né? Então aqui eu posso colocar uma descrição de como que seria essa tarefa, qual que é o tipo da tarefa, se é uma tarefa simples, WhatsApp, ligação, reunião, etc. Quem que é o responsável mesmo, qual que é a data dessa tarefa, então vou colocar para a próxima segunda-feira, qual é o horário dessa tarefa, e eu posso salvar aqui e ela fica atrelada a essa negociação. Então agora na minha pipeline aparece o card desse lead que eu criei, né, da loja da Maria. E a partir dele eu posso clicar e ele vai entrar já na negociação,
ou eu posso arrastar ele entre as etapas. Então já fiz o que eu precisava fazer lá por dentro da negociação, consigo fazer isso também, ou simplesmente eu arrasto para a etapa que eu quero, tá? Aqui na pipeline, o que eu consigo ver aqui? Então, eu consigo ver os cards e em que etapa do funil que eles estão. Consigo ver o total de negociação somado de todos os cards que estão nessa etapa. Consigo mudar entre funis, consigo mudar o filtro do responsável, então quero ver outros responsáveis também consigo fazer por aqui. Quero fazer o filtro por negociações que estão em abertas, que foram ganhas, foram perdidas ou todas, né? E também mudança de ordenação, então quero ordenar por padrão, ele já fica ordenando pela próxima tarefa. Então, ele já mostra as negociações que já estão com tarefas próximas do seu horário, tá? Mas eu posso ordenar por outras formas aqui também. Aqui eu consigo realizar uma busca de negociação. Então, se eu colocar aqui loja, ele já vai trazer a loja da Maria. Eu consigo, inclusive, marcar se eu quero buscar apenas a negociação ou apenas o contato, tá? Então, aqui, se eu colocar Maria, ele vai achar todos os contatos que tem Maria no nome e eu consigo clicar aqui e entrar direto na negociação. Aqui eu também possuo alguns filtros dentro do funil, se eu quero filtrar por data de cadastro e data de início e data de fim de cadastro, e também por data de fechamento da negociação, seja ganho ou perda, tá? Aqui eu também consigo alterar o modo de visualização da pipeline para visualização em lista, principalmente para a versão mobile, ele aparece nesse formato aqui para você, tá bom? Então, por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre as tarefas e também algumas outras funcionalidades do CRM.